se todo mundo tivesse um pouco dele, um pouquinho do tipo de ajudar a tirar o sofrimento, não só tu praticar a bondade, de tu ser bom, mas também de tu tentar evitar e eliminar o sofrimento dos outros. Se fôssemos todos Jesus e depois houvesse uma pessoa que fosse um homem, essa pessoa é que ia fazer a diferença, porque era diferente. Claro que sim, claro que sim. Não sei se haveria equilíbrio sendo todos iguais e todos a pensarem da mesma forma que ele. Sim, isso não haja dúvida. Nós é muito difícil fazer aquilo que Jesus fez. Aliás, quando só um filho de Deus já consegue, é muito difícil, mas nós vamos tentando. O Espírito Santo está a agir no nosso interior para nos tornar mais santos. Podes, por exemplo, começar a sentir-te mais chamado ao serviço, ou podes começar a sentir-te mais chamado a ir à missa ou a fazer outro tipo de oração. Sentir que a tua oração não está a ser suficiente, mas tudo isso é uma transformação que é normal e faz parte também do plano que Deus tem para ti. Diz Paulo que, irmãos, não acho que já tenha alcançado o prémio, mas uma coisa faço, esqueço-me do que fica para trás e avanço para o que está adiante. Lanço-me em direção à meta, em vista do prémio do alto, que Deus nos chama a receber em Cristo. Portanto, não podemos andar ligados às coisas do passado, nem deixar que aquelas coisas do passado que nos marcaram, que nos afetaram, nos prejudiquem na nossa caminhada. Nós vamos em direção à meta. Ainda não alcançamos, mas vamos trabalhar nesse sentido. São Paulo diz nas cartas aos Filipenses, neste empenho que ele tem de chegar para viver, ele dizia que para ele viver é Cristo e para nós também tem que ser isso. Viver é Cristo. E estamos nesta caminhada e devemos realmente querê-la. Querer atingir aquele momento em que Jesus é tudo para nós. Nós temos que passar a ter as atitudes que Jesus tinha, temos que passar a viver como Jesus vivia, temos que nos deixar transformar através dos exemplos de Jesus. E como é que Jesus fazia tudo? Através do desejo de fazer a vontade do Pai. Eu vim para fazer a vontade do Pai. E fazer a vontade do Pai é precisamente obedecer à sua vontade. É ser fiel. Os grandes frutos que ajudam à nossa transformação é a fidelidade e o amor a Deus. Mas será que nós temos naturalmente este desejo de fidelidade e de obediência ao Pai? Na realidade, não. A nossa natureza humana leva-nos a ter muito mais atratividade pelos prazeres, pelo conforto, pelas riquezas, pelo egoísmo, do que, por exemplo, para ir à missa, para rezar ou para estudar a Bíblia. E isto é a nossa natureza humana corrompida pelo pecado, desde Adão e Eva. Na realidade, logo de início, o demónio tentou os nossos primeiros pais com este pecado. Deus disse-vos que não podem fazer isto, que não podem comer esse fruto. Não, esqueçam lá. Façam o que quiserem, desfrutem do que quiserem. Vocês criem as vossas próprias leis, não precisam de Deus para nada. O que é que isto deu? Sofrimento e morte. Também Jesus, quando foi tentado pelo demónio no deserto, ele disse: se prostrares e me adorares, vou-te dar o mundo inteiro. Mas para que serve o mundo inteiro se perdemos a vida eterna? E o mundo em que vivemos, este mundo corrompido pelo pecado, sem sentido o pecado, diz-nos exatamente as mesmas coisas. Nós não precisamos de Deus para nada. Nós podemos criar as nossas próprias leis. Podemos desfrutar de tudo o que existe, do nosso egoísmo, do nosso conforto. Não nos chateiem com Deus. E o que é que isto leva, meus irmãos? Leva a que exista toda uma série de desigualdades, de egoísmos, de fomes, guerras, morte. É a destruição do mundo, é a nossa destruição que o demónio quer.
E esta natureza humana corrompida em nós, que gera interiormente uma luta constante entre a carne e o espírito, e que muitas vezes, mesmo que nós queiramos, nos leva a cair e a pecar. Temos que pedir perdão ao Senhor arrependidos, porque esta luta da nossa transformação é uma luta de um combate espiritual que temos que travar diariamente. É um cai e levanta-te, sempre na certeza de que o Senhor está sempre de braço estendido para nos levantar. É verdade, irmãos, Deus está de braços estendidos, está de braços abertos para nos acolher sempre que nós quisermos ir ter com Ele. E é também por isso que Ele nos enviou o seu Espírito. Esta graça da efusão, ou o batismo no Espírito Santo, como lhe queiram chamar, para nos dar força e para nos santificar. E como é que o Espírito Santo faz isto? Ora bem, São João diz-nos aqui no capítulo 16, versículo 8, o seguinte: e quando Ele vier, o Espírito Santo, dará ao mundo provas irrefutáveis de uma culpa, de uma inocência e de um julgamento. Pois bem, então, isto quer dizer que o Espírito Santo nos mostra o que é o pecado, o que é a virtude e que o mundo está condenado, que o dominador deste mundo já está condenado. Isso aparece claramente no nosso espírito. E perante isto, nós podemos, se quisermos acolher a Deus e seguir a vida eterna, criar prioridades na nossa vida. São Paulo diz-nos o seguinte na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Não vos acomodeis a este mundo, pelo contrário, deixai-vos transformar, adquirindo uma nova mentalidade, para poderdes discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe é agradável, o que é perfeito. Pois bem, irmãos, é isto, é esta transformação que nós temos que ter, é esta transformação de uma mentalidade velha, de um homem velho para um homem novo. E que deve ocorrer em todas as áreas da nossa vida, não é só quando nós vamos à igreja. É no nosso trabalho, é com os nossos amigos, na nossa família, em todas as áreas da nossa vida tem que existir esta transformação. E então, havendo esta transformação, o Espírito Santo, na realidade, aumenta em nós o gosto pela oração, o gosto pela palavra sagrada, por todas as coisas sagradas. E, portanto, nós precisamos continuar a alimentar o Espírito Santo que está em nós, continuar a alimentar esta transformação de vida. E já vimos no seminário passado tudo o que é preciso continuar a fazer para crescer: a palavra, o grupo, a Eucaristia. E é realmente a Eucaristia que nos fortalece. É a Eucaristia e a palavra do Senhor que nos dá força para sermos verdadeiramente suas testemunhas e sermos capazes de dar a nossa vida pelos irmãos e por todos aqueles que Ele vai pondo no nosso caminho, no nosso dia-a-dia. Aceitar a vontade do Pai, ser fiel ao Senhor. É essa as grandes armas que nós temos para verdadeiramente podermos, com verdade e transparência, dar testemunho do Senhor. Eu não tenho palavras. Eu que andava afastado e minha família ainda anda, mas nos caminhos contrários de Deus. Eu agradeço por Ele me ter aberto o coração, agradeço-lhe também pelo meu sim, porque o querer e o agir têm sempre que vir de nós. Deus está sempre lá e nós só temos de nos abrir à sua vontade. Nós sozinhos nada podemos, ou pouco podemos. Por isso, se comigo, eu que andei afastado de uma grande parte da vida, houve esta transformação, é possível a todos. Portanto, como eu, há milhões e milhões de conversões, e algumas bem mais fortes do que a minha. O Espírito Santo
É o Senhor que dá a vida, que procede do Pai e do Filho. E nesta fase dos nossos seminários, nós já nos apercebemos deste Senhor que foi derramado nos nossos corações e que temos no nosso batismo. Esta é a fase em que nos queremos transformar em Cristo, em que desejamos ardentemente modificar as nossas vidas, passar a ter uma vida nova no Espírito. A bondade, a humildade, sermos simples uns para com os outros, ser amigos, ajudar aqueles que pudermos ajudar. Há sempre uma palavra, há sempre uma possibilidade de termos uma palavra de conforto, de consolação. Porque o Espírito Santo vem em nossa ajuda nestas situações. Ele próprio põe nas nossas bocas aquilo que nós devemos dizer. Bem, e depois da efusão, eu sinto que o Senhor tem estado a transformar mais a minha vida e cada vez tenho gostado mais da palavra dele. Eu senti que o Senhor está a transformar mais a minha vida porque sinto que, na verdade, eu saí de mim mesmo e estou a procurar cada vez mais as coisas dele, viver segundo a palavra dele, a tentar obedecer. Eu faço no máximo possível para obedecer. E agora estou a ter mais gosto na palavra. Tempo que eu não passava a ler a palavra dele, agora é aquele tempo que eu li mais. Eu li um bocadinho agora, agora estendi mais a minha oração ou a minha leitura, agora é mais extenso e na verdade tenho estado a gostar mais da palavra dele e com a palavra dele estou a sentir transformada e ele está a transformar-me cada dia que passa. Portanto, conhecedores que estamos nesta fase dos nossos seminários, da importância, da consciência que temos do Espírito Santo, nós devemos invocá-lo todos os dias, invocá-lo sempre. Vem, Senhor, vem Espírito Consolador, vem ao meu coração, vem em cada dia da minha vida para que eu possa ser capaz de me transformar em Ti, Senhor Jesus Cristo, em Ti. Reinflama, Senhor, em mim. Reinflama, Senhor, em mim o Teu fogo de amor. Reinflama, reinflama, Senhor, em mim. Reinflama, Senhor, em mim novo fogo, novo ardor. Reinflama, sopra hoje e vai, Senhor, sopra e vai, meu Senhor, meu Deus. Reinflama, Senhor, em nós. Reinflama, Senhor, em nós o Teu fogo de amor. Reinflama, reinflama, Senhor, em nós. Reinflama, Senhor, em nós novo fogo, novo ardor. Reinflama, sopra hoje e vai, Senhor, sopra e vai, meu Senhor, meu Deus. Uma das coisas que no grupo de oração dizem muito
que notam depois da infusão é que de repente eu soltei-me mais, entre aspas, ou seja, já rezo alto e estou muito mais livre, já não tenho aquela timidez e aquela vergonha para cantar e para louvar e para dizer às pessoas vamos, braços no ar. Toda a gente brinca e diz que realmente foi depois da minha infusão que realmente parece que o dom despoltou, e eu posso dizer que sim, eu acho que se não fosse mesmo o Espírito Santo, há muita coisa que eu faço que eu com certeza não fazia, porque na realidade a nossa humanidade nem sempre percebe as coisas, porque é mesmo Deus. E depois a nível pessoal, claro que fazer a infusão trouxe muita coisa boa à minha vida. Acima de tudo, fez-me com que eu me aproximasse mais de Deus, no sentido em que aprendi a confiar mais, a depositar mais a minha vida em Deus. Aprendi a não ter tanta vergonha de assumir a minha fé junto dos meus amigos, dos meus colegas na faculdade, até mesmo no próprio trabalho. O Espírito Santo realmente veio renovar e veio fazer uma Sara nova, digamos assim. Eu acho que hoje em dia vou dar exemplos de coisas que realmente eu vivo de concreto. Às vezes quando estou com alguma dificuldade na minha vida ou que quero muito alcançar uma graça, de repente vejo-me a rezar novenas e a rezar dezenas e terços com amigas da igreja e pessoas que também fazem uma caminhada no renovamento comigo. Acho que se fosse há uns anos atrás e de repente estivesse com alguma dificuldade, mais facilmente iria murmurar e iria desanimar do que iria dizer a uma amiga minha: olha, passa-se isto, vamos rezar juntas. São nestas pequenas coisas que vemos efetivamente que o Espírito Santo habita, que o Espírito Santo renova e faz novas todas as coisas. Podemos experienciar provações e dificuldades no nosso processo de crescimento, mas elas podem ser um meio para crescer. Não deves desanimar, é normal que hajam provações e dificuldades. Contudo, também o Espírito Santo está a dar-te novas forças para ultrapassares. E através destas provações o Senhor está a continuar a crescer dentro de ti. Caríssimos irmãos, nesta fase de crescimento e transformação em Cristo, é precisamente aí que muitas vezes surgem maiores dificuldades na nossa vida. Tentações diversas, dúvidas, problemas, às vezes até familiares, no emprego, incompreensões, aridez. Tudo isto é normal, irmãos. Tudo isto é normal. É como que uma tentativa do demónio para nos afastar de Deus, para nos deixar que tenhamos em nós a força do Espírito, que sejamos santos. Mas Jesus já nos tinha advertido disto, e ele disse isto concretamente no final das bem-aventuranças, em Mateus 5. Portanto, devemos estar à espera que estas coisas aconteçam, mas tenhamos confiança. Entreguemos tudo a Deus, porque Ele consegue fazer de todas as coisas um bem maior. Ele está connosco, Ele nunca nos abandona. Portanto, entregai todas as coisas na mão de Deus. Aliás, nós sabemos, e São Paulo disse-nos isto também em Romanos 8, versículo 28. Ele diz assim: sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Portanto, irmãos, tende confiança, o Senhor está connosco, alegrai-vos, porque Ele vai transformar todas as coisas num bem maior para todos nós que o amamos. Sabemos que não é fácil, mas também sabemos que, com a ajuda do Espírito Santo, mesmo as coisas mais negativas das nossas vidas, mesmo as nossas fraquezas, podem ser convertidas para a nossa santidade, pela força do Espírito Santo. Todos nós passamos por momentos de fragilidade, não é? Eu também, nestes últimos anos, tenho passado por momentos em que parece que tudo caiu à minha volta. Eu fiquei só no meio de um serviço, uma observação no hospital. E a gente fica nesse momento. Esse momento é o momento em que nós mais nos entregamos a Jesus. E tantos irmãos passam por esta situação. Como é importante nesses momentos a gente ter a certeza de que Deus está connosco. A gente ter esta força em nós. Porque não nos sentimos desamparados. Abandonamos-nos no Senhor
e dizer: Senhor, faça-se a tua vontade. Louvemos o Senhor e mantenhamos a serenidade. Por isso, este momento é um momento em que nós não nos podemos nunca sentir sós. Nunca nos podemos sentir sós. Nós temos uma igreja e temos uma mãe que nos acompanha em cada dia das nossas vidas. Podemos socorrer-nos sempre dos nossos padres, dos nossos responsáveis dos grupos, daqueles que nós acharmos a quem nos podemos dirigir para nos ajudarem nesta caminhada. Não nos deixemos, não nos isolemos, não nos deixemos sozinhos. Temos que ter sempre esta consciência de que não estamos sós. Jesus não nos deixou sós. Não nos deixou órfãos. Eu vou-vos enviar o outro Consolador. E ele era o Consolador, mas enviava outro, como diz na carta no Evangelho de São João, o outro Consolador que ficará sempre convosco, e é o Espírito Santo. E nesta caminhada também devemos ter sempre noção do que nos ensina São Paulo. Alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos. Repito, alegrai-vos. Que a vossa bondade seja notória por todos. O Senhor está próximo. O Senhor está conosco. Não temeis. O Deus da paz está convosco. Por isso, seja qual for a situação, nós estamos a seguir muito de perto a carta aos Filipenses. São Paulo diz que aprendeu a viver na necessidade e na abundância, que estava acostumado a tudo em qualquer situação. Podia viver saciado ou passar fome, ter abundância ou passar necessidade. Tudo ele pode. Como ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me dá força. E depois temos que ter esta consciência. Nós não crescemos sozinhos. Porque nós sozinhos temos muito mais dificuldade em crescer tanto na fé, como no estudo, como na interpretação da vontade de Deus. É importante que nós façamos parte de uma comunidade e, sobretudo, nós no renovamento temos a riqueza dos grupos de oração, porque é nos grupos que nós também somos formados através dos ensinamentos dos irmãos, do testemunho de vida dos irmãos, da oração em comum, do louvor em comum, porque o Senhor criou a todos, deu dons e deu dons diversos. A um deu o dom de ensinar, a outro deu o dom de profetizar, a outro dá o dom de curar, a outro dá o dom da intercessão. Quer dizer, todos juntos somos uma força. Sozinhos não somos nada. E não podemos ter a noção de que o Senhor dá-nos todos os dons que a gente quer. Não. Nós até nem sabemos se temos algum dom. E os dons e os carismas não vêm logo com o batismo no Espírito. É uma coisa que o Senhor vai conceder quando Ele muito bem entender, e se Ele entender que há de conceder. E ninguém melhor para reconhecer se esse dom foi-nos concedido do que o próprio grupo, a própria comunidade. E esse dom e esse carisma não é para fazer de nós pessoas importantes. Antes, pelo contrário, é para nos dar mais responsabilidade. É para nos dar espírito de serviço. Porque esse dom não é para nós. É para nós podermos pô-lo a render. E a render como? Ao serviço dos irmãos. Ao serviço daqueles necessitados. E depois, como já vos disse, temos que ter as mesmas atitudes de Cristo. E Cristo veio para quem? Para os pecadores como nós. Nós não podemos ter medo que, por sermos pecadores, que também não podemos ser acolhidos por Deus. Antes, pelo contrário. Deus veio precisamente para os pecadores, para os necessitados, para os pobres, para aqueles que andavam até mais afastados. Pois bem, irmãos, então qual é a diferença entre dons, carismas e ministérios? Pois é muito simples. Pelo nosso batismo, o Senhor deu-nos os 7 dons e poderá dar outros conforme o Senhor assim entende.
um carisma não é mais do que esse dom quando é posto ao serviço da comunidade. E então um ministério não é mais também do que quando esse carisma é reconhecido pela Igreja e é também colocado ao serviço. Nós vivemos o tempo em que a profecia do profeta Isaías, podemos ler no capítulo 61, se cumpre hoje para cada um de nós. Então, diz o profeta Isaías: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, enviou-me para levar a boa nova aos que sofrem, para curar os desesperados, para anunciar a libertação aos exilados, a liberdade aos prisioneiros, proclamar o ano de graça ao Senhor, pois continua para consolar os tristes e por aí fora. Pois bem, tal como Jesus, quando subiu ao templo e leu, dizendo que se tinha aplicado naquele dia para ele esta profecia, também hoje se aplica para cada um de nós, quando nós recebemos o nosso batismo, a nossa infusão, porque também nós hoje somos enviados. E esta é a missão que Jesus nos deu. Quando Jesus subiu ao céu, nós podemos ver que Jesus nos deu uma missão. Muitos só referem o final do capítulo de São Mateus, em 28, quando Jesus nos diz: ide por todo o mundo, anunciar o Evangelho e batizai todos os povos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu prefiro antes o final do Evangelho de São Marcos, porque ele, além disto, acrescenta o seguinte: os sinais que acompanharão aqueles que acreditarem são estes: em meu nome expulsarão demónios, falarão outras línguas, depois mais à frente, e quando impuserem as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados. É importante que esta parte seja referida. Porquê? Porque isto é o exercício dos carismas do Espírito Santo. E a Igreja, para evangelizar, não se pode esquecer do exercício dos carismas. Portanto, o renovamento carismático, caríssimos irmãos, é isto. O renovamento carismático não é um movimento na Igreja. O renovamento carismático é um sopro do Espírito Santo que quer acordar a Igreja para esta necessidade de evangelizar na força do Espírito. E reparem, é o cumprimento desta profecia de Isaías há milhares de anos atrás. É também o cumprimento daquilo que já foi escrito no Concílio Vaticano II. Portanto, o renovamento carismático, irmãos, é para todos os que estão na Igreja. É para todos nós, aqueles que aqui estamos, que recebemos a nossa infusão, recebemos a força do Espírito em nós para ir evangelizar, para ir levar o amor aos outros que precisam, para irmos salvar os outros. É também para todos os clérigos, para todo o clero, para todos os religiosos. Hoje sirvo na paróquia onde resido com muita gratidão a Deus e a esta Igreja Católica que tanto amo e que me acolheu, buscando fazer tudo com santidade de vida. É a única resposta que eu busco dar a um Deus que tanto me ama: santidade de vida. O Papa Francisco também pediu para que estes seminários de vida nova no Espírito fossem feitos em todas as paróquias de todo o mundo, para que as pessoas tenham esta infusão, se renovem no Espírito e possam continuar a evangelizar na força do Espírito. E para que isto seja possível, nós cristãos temos que estar integrados na comunidade, onde possamos pôr ao exercício os dons que recebemos, para que eles sejam carisma, para que eles sejam ministério. E por isso mesmo eu me dirijo a todos os membros do clero, de um modo especial aos párocos, porque têm a responsabilidade da gestão das comunidades. Deem a hipótese de todos os seus membros de exercerem os carismas, os dons que Deus lhes deu. Precisamos deles para crescer. E isto não é uma coisa de um grupo ou de um movimento, é de todos os cristãos. É de todos os cristãos da paróquia. Temos que estar unidos. O renovamento, segundo a vontade do Espírito,
é serviço, é comunhão, é evangelização. Portanto, nós estamos aqui todos para estar em união uns com os outros. E em vez de lhe chamarmos renovamento carismático, se os sacerdotes, os bispos quiserem colocar os dons ao serviço, podiam chamar renovamento ministerial. Por que não? Porque pôr esses dons como ministérios. Mas deixemos os nomes, chamemos-lhes apenas renovamento no Espírito. Aceitemos em nós a força do Espírito de Deus. Deus ungiu-nos, não podemos ficar parados. Temos a missão de realmente evangelizar na força do Espírito, o que significa com o exercício de carismas. Família no plano de amor, a imagem de Deus, do nosso Criador. Somos chamados a viver a fidelidade, sinal de comunhão da Santíssima Trindade.